No ano de 2022, municípios do Rio de Janeiro foram castigados pelas fortes chuvas, como Petrópolis, por exemplo, onde mais de 240 pessoas morreram no início do ano. Mas apesar do anúncio de medidas para evitar novos desastres, quem mora nessas áreas de risco vive sob constante medo. Veja na retrospectiva de hoje. Ruas tomadas pela água. Motoristas e pedestres ilhados. 10 meses depois da tragédia que deixou mais de 240 mortos em Petrópolis, na região serrana, a cena se repetiu com chuvas intensas na segunda semana de dezembro. Um problema que castiga a cidade e um drama vivido há décadas. Um dia depois do temporal, ainda há muita lama e muita água pela região. Só nesta manhã, o Corpo de Bombeiros conseguiu resgatar 2 vítimas do temporal. A chuva também que cai preocupa bastante. O solo já está muito encharcado e isso dificulta todo o trabalho. O túnel extravasor que corta a cidade poderia ajudar no escoamento da água, já não dá mais conta do volume de chuvas, que aumentou nos últimos anos. Além disso, apenas 60% das obras foram concluídas. Para piorar, a Justiça determinou o bloqueio de 2 bilhões de reais das contas do Estado de recursos que seriam destinados à cidade. Apesar de ter investido 255 milhões de reais em obras emergenciais, o governo do Estado ainda não lançou nenhum edital para obras em outros locais também devastados pelas fortes chuvas. As obras de contenção, elas têm um efeito bastante localizado, mas o que falta é uma política de Estado mais ampla, que agregue governo federal, estadual e municipal, para que haja uma política de moradia para as pessoas mais pobres e moradias que sejam seguras. Temporais que também castigam a capital e o interior do estado. Em abril, uma forte chuva deixou Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, coberta de lama. O Rio Botas transbordou e casas ficaram inundadas. Moradores ilhados e até unidades de saúde foram afetadas. Aqui em Nova Iguaçu, em 4 horas, choveu 166 milímetros, o que é quase o triplo da média de chuva para o mês de abril. Para evitar transtornos, obras têm sido feitas em vários bairros de Nova Iguaçu. A canalização do Rio Botas já está com 80% do serviço concluído. Bases de concreto foram instaladas, construções irregulares foram demolidas e cerca de 400 famílias que viviam às margens do rio foram realocadas. Na capital fluminense, as cenas se repetem. Registros de bolsões d'água, quedas de postes, de árvores e crateras abertas em asfaltos que cedem. Moradores têm as casas invadidas pela água que acabam levando móveis, eletrodomésticos e vidas. Quem mora aqui no Jardim Maravilha sabe que toda vez que chove forte, como tem acontecido, as ruas ficam completamente alagadas e parecendo rio. Sabendo dos perigos da estação mais quente do ano, a Prefeitura do Rio lançou o Plano Verão, um investimento de mais de R$1 milhão. Entre as medidas está a atualização do protocolo para acionamento das sirenes. Militares dos bombeiros também foram capacitados através de uma série de ações do governo do estado para aprimorar os atendimentos no socorro às vítimas soterradas por deslizamentos de terra. Mas mesmo com as tentativas de amenizar os desastres, em todo o fim de ano, a tensão para quem vive em áreas de encosta é a mesma. Com as mudanças climáticas, as chuvas de verão se concentram em um volume cada vez maior em um tempo cada vez menor. E agora, com um aquecimento ainda maior, parece que os eventos que a gente chama de eventos extremos, eles estão acontecendo com mais frequência, com uma quantidade de chuvas muito grande. E essa quantidade de chuvas, ela prepara o terreno para acontecer problemas muito sérios agora no verão. Bom, e para o próximo ano, o governo federal pretende aumentar os recursos para a prevenção de enchentes e também desastres provocados pelas chuvas. E para falar sobre isso ao vivo novamente, a repórter Gabriela Morgado, Gabi? Boa noite de novo para você. Então, qual o valor que deve ser investido, hein? Boa noite novamente, Yasmin. Olha, a previsão é que sejam investidos 160 milhões de reais na prevenção de enchentes e também de desastres causados pelas chuvas em todo o Brasil. Esse valor foi autorizado pela PEC da transição no Congresso Nacional. E aí, no mapeamento das cidades prioritárias, estão, por exemplo, Salvador, Recife e também Petrópolis, na região serrana do Rio, como a gente viu agora na reportagem, uma cidade que sofre constantemente
com enchentes, com deslizamentos de terra e que nesse ano sofreu uma tragédia durante o verão, novamente com cerca de 240 pessoas mortas. Portanto, esse valor é muito importante para a cidade, que ainda tem muitos pontos vulneráveis. Um mapeamento do Ministério Público do Rio mostrou que ainda há 270 pontos vulneráveis na cidade que precisam de obras urgentes que ainda não foram feitas. O que o governo do Rio diz, o governo que é o responsável por essas obras, é que são necessários pelo menos 700 milhões de reais para que todas essas reformas sejam feitas. A Justiça chegou, como a gente também viu na reportagem, a bloquear 2 bilhões de reais das contas do governo, mas já foi desbloqueado esse valor e no meio desse vai e volta, quem sofre são os moradores que estão preocupados agora com a chegada das chuvas de verão nesse início do ano. Yasmin.